nestes momentos de trevas, uma mensagem de um amigo, de um irmão, tocou-me. E tocou-me pelo racismo incubado do regime que continua, que prefere brancos de outras pradarias aos brancos da nossa terra. E ele pergunta: como é que se explica a razão porque depois de 50 anos fora da minha terra, Angola, preciso dela todos os dias, sinto-a todos os dias, amo-a todos os dias, chamo-a para junto de mim todos os dias. Ninguém lhe dá resposta, mas o MPLA proíbe-o de continuar a ser angolano porque rejeita-lhe, inclusive, uma simples transcrição de certidão de nascimento de um menino que nasceu no Ambo, quando ainda nem tinha a dimensão que ela tem hoje, o que teve no final de 1975. É triste, mas todas as representações em Portugal, do consulado à embaixada, negam-se. E muitos que lá trabalham até são brancos. Mas é um racismo contra os brancos que eles consideram de terceira e que defendem outros valores. Por isso, não lhe dão passaporte, nem bilhete, nem reconhecem que ele poderia fazer o registro, porque tem milhares de testemunhas. E aí o pensamento, a frustração é muito maior. Mas pode ser que esteja para breve o dia em que todos esses meninos do Ambo vão aprender a ver o brilho do girassol que irradia do Beilundo. Mais uma vez, boa noite, Anselmo, boa noite, Isidro Fortunato, boa noite, Pedro Caiala. Eis-nos aqui. E vamos começar precisamente por este racismo incubado, muito inspirado naquilo que disse Isidro Fortunato no início, mas que nem todos podem ser incluídos. Não ponho as mãos no fogo por Orlando Castro, mas coloco as unhas. Há sempre diferenças de comportamento. Ele tem as suas ideias e estão muito vinculadas às nossas ideias. Mas começamos. Há ou não um racismo incubado dentro do regime, pese-se vender a imagem de que nós até temos muitos mulatos nas empresas, muitos brancos. A prova é vocês irem aos bancos e ver quem é a maior turma. Há ou não, afinal, um racismo institucional incubado? Conta, William, primariamente, o Orlando Castro, que é uma pessoa que também nutre estima, tenho estima, não tem que se sentir atacado com os posicionamentos que a gente está a ter aqui, principalmente com o meu posicionamento, longe de mim.
O que eu vejo na reação do nosso amigo Orlando Castro é aquilo que nós chamamos de psicologia de grupo, que é algo que os africanos não têm, ok? Tu falas de um português, todo português à volta se identifica. Isso chama-se psicologia de grupo e é normal. Mas o Orlando não pode se sentir atacado pelas palavras. Nós estamos a falar, mostrar aqui é o lúcido repúdio às Isidro, práticas que vão... Isidro, Só um minuto. Sim, Isidro. Sim. Não. Acho que está uma confusão. O Orlando não se sentiu atacado. Ele é que disse. Não, eu vi um comentário dele na rolagem. Este post, não, já vou te explicar. Este post saiu muito antes. Eu fiz só uma comparação de que temos muitos de nós que não são e nem agem da mesma forma. Não, claro, Cota William. Eu não estou foi só isso. Que o Cota vai William dizer que ele falar. se sentiu Cota que William. ele nem deve estar a acompanhar-nos. Não, Cota Eu William. é que rebusquei. Normalmente, Cota William, para dizer, eu entendo perfeitamente, Cota William. Vamos só entender aqui algo. Eu vi um comentário do Cota Orlando Castro na rolagem, que disse ainda bem que eu não estou nessa live, depois dos pronunciamentos que foram feitos, ok? E eu só estou aqui a deixar claro, porque eu sei que o Cota está aí também a acompanhar. Estou a deixar aqui a passagem de que o que nós estamos aqui é mostrar o lúcido repúdio pelo posicionamento de algumas pessoas que, de certa forma, inspiraram gerações por via da literatura e etc. Não tenho nada contra. Eu li a Água Lusa. Estou, basicamente, a deixar de ler Água Lusa já há algum tempo atrás, desde que eu senti os pronunciamentos que ele fez sobre a governança de João Lourenço, que disse que não vê como um governo desastroso e muito longe disso, é um governo, sei lá, fez elogios a essa questão toda e eu comecei a me divorciar. Com relação à minha cota também, esses posicionamentos, num momento em que Moçambique precisa de apoio e eles são pessoas com voz e com alguma autoridade, eu temo que nós temos aqui um problema que quando indivíduos que têm uma certa visibilidade não conseguem ter um determinado protagonismo quando está acontecendo um acontecimento do nível da Revolução de Moçambique, tendem a envenenar essas perspectivas, ok? Eu respeito o Cota Orlando Castro, tenho simpatia, já li artigos do Cota Orlando e etc., não tem um problema nenhum. O que nós temos que entender aqui é que o repúdio está a ser direcionado a pessoas que estão a ter um posicionamento extremamente negativo com os nossos irmãos em Moçambique e que de uma forma ou de outra essas pessoas vão ter também o mesmo posicionamento quando se passar alguma coisa em Angola, porque a gente consegue sentir isso. E com relação ao Água Lusa, o posicionamento que ele vem tomando é um posicionamento que eu já notei algumas vezes, daí me distanciando desse indivíduo. Eu acho que temos que começar aqui a meter as coisas nos devidos carris. O povo angolano tem uma sede imensa. É claro que existem muitos portugueses que se solidarizam com a causa dos povos oprimidos em África e etc. E a sua forma são bem-vindos. Mas não tentem começar a trazer aqui algumas perspectivas daquilo que se passa de forma negativa a perpetuar cujas opiniões permitem a perpetuação de regimes sanguinários. São pessoas que têm bastante influência na arena internacional, na comunidade internacional, e quando se viram contra os nossos irmãos, isolam-nos. E nesse momento, isolar Venâncio Mondlane é condená-lo à morte e à revolução em Moçambique ao fracasso. Daí o repúdio que está a ser aqui apresentado. Eu sinto muito que o Cota Orlando Castro tenha se sentido atacado de qualquer forma. Se sentiu, devo dizer-lhe que não tem nada a ver consigo, não tem, é um repúdio que é justo. Nós defendemos o processo que acontece e os indivíduos que, eu costumo dizer que os intelectuais devem emprestar a sua voz, os seus saberes para defender a causa justa dos povos. Quando não fazem dessa forma, eles legitimam a opressão. E intelectuais têm grande capacidade de legitimar a opressão e normalizar os acontecimentos cotidianos que agem como verdadeiros holocaustos que matam milhares de africanos naquilo que são as ex-colônias de Portugal, principalmente Moçambique e Angola. Portanto, o Cota Orlando de Castro pode se excluir aqui das minhas avaliações. Conheço, olho o seu trabalho com bons olhos, mas, no entanto, também entendo as questões ligadas à psicologia do grupo, porque os portugueses normalmente sentem que quando você está a falar para mim é como se estivesse a falar para todos e que os indivíduos que têm uma opinião, como é o caso do Agalusa e do Miyakoto, não olham as opiniões deles como opiniões isoladas.
olham as opiniões deles como capazes de lhe causar em terceira instância também um mal, devido à forma com que esses indivíduos vão começar a ser olhados. Portanto, eu só quero dizer que a psicologia de grupo aqui não é chamada, não é aplicável. Nós conhecemos, estamos a falar de indivíduos distintos, indivíduos que deram as suas palavras, indivíduos que têm feito uma série de entrevistas envenenando o ambiente, que é de extrema responsabilidade do povo de Moçambique e de nós que apoiamos esse processo, porque somos ambos povos paridos pelas circunstâncias desse colonialismo que arrasta-nos até aqui onde nos encontramos. Portanto, daí eu sentir que o Cota Orlando não precisa estar preocupado com isso. A nossa conversa é mais abrangente. Vamos falar de Moçambique, vamos falar daquilo que está a acontecer nesse momento, vamos falar do recorde histórico de Venâncio Mondlane com relação à internet, que mostrou claramente que alguma coisa está tremendamente errada com essa vitória fraudulenta da Frelimo com 70 e tal %. Vamos falar disso, porque é isso que o povo moçambicano nesse momento espera de nós, toda a solidariedade para este momento tenso que Moçambique atravessa. Anselmo? Não, falando de racismo aqui em Angola, eu penso que isto é um facto. Este regime, de facto, trata-se as pessoas de forma discriminada. Não só o racismo, mas também temos o tribalismo. Quantas vezes nós já fomos apelidados de ser bailundos, e porque somos do reino do bailundo, somos do Ambo, fomos até chamados de forma pejorativa. O racismo existe porque uma das provas mais do que inequívoca foi a exceção do presidente Adalberto quando assumiu o cargo de presidência da UNITA. O que aconteceu? Até o próprio presidente da República envolveu-se nesta triste cena. Existe. E por que no Imperial nunca alguém da cor branca pudesse ou pude ascender? Existe isso. Existe. Muita pena. Agora, relativamente ao assunto que aqui nos traz para a abordagem, o Orlando de Castro está a ser vítima, de facto, de um regime irracional que, de um lado, procura sempre usar boca de alugueres e o estrangeiro lhe interessa, lhe apetece. Quando uma pessoa lhe apetece, lhe interessa, então dão todos os folclores, todas as possibilidades, as mordomias. Mas o Orlando de Castro é angolano, não só de solo, mas nasceu aqui em Angola. O que seria? É angolano 100%. Naquela lógica que o doutor Savimbi dizia, que não se definiu o angolano como sendo apenas preto, mas sim preto, mulato, branco, todos eram angolanos, desde que manifestasse o espírito de patriotismo, defender a causa angolana. Mas o MPLA não cumpre isto. No MPLA hoje, o racismo está mesmo ao pé da flor. Está ali eles. Por que então os mulatos, os brancos, não ascendem ao cargo máximo? Existe. É isso que nós também temos que combater, porque o Orlando está a ser vítima de um sistema viciado, que de um lado privilegia alguns da cor, mas aqueles que são da cor e que sejam angolanos, desde que não esteja no seu alinhamento, eles não se importam, nem querem saber. Agora, relativamente ao que se passou ao que o Isidro disse, eu posso também estar do lado do Isidro, até porque as pessoas foram citadas em nomes, e para dizer que eles foram usados como boca de aluguer. E para esse caso, não importa se é branco, se é preto, se é mulato. Existe esse tipo de pessoas mal intencionadas e, se calhar, com uma dose de irracionalidade, que fazem sempre propaganda com o objetivo único de limpar a imagem dos opressores. Vejamos que em 2022 tudo estava preparado. Se a UNITA tivesse saído à rua, tudo estava preparado. E as pessoas que deviam falar primeiro seria a partir do estrangeiro. Seria a partir do estrangeiro, onde fariam a campanha, porque a UNITA é selvagem, a UNITA sempre foi assim, a UNITA.
Portanto, hoje estamos a ver a mesma coisa que se criticou depois, quando o intento não foi concretizado, criticou-se porque que a UNITA não saiu à rua. Hoje estamos a ver outros arguments que estão a criticar, de facto, a atitude que tomou o Venâncio por ter defendido o direito. É isso que nós temos que dizer. Isso não tem nem branco, nem negro, nem mulato. Todo energúmeno, todo irracional, todo o indivíduo que pensa na sua barriga e olha só para o seu umbigo. E, portanto, essas pessoas foram identificadas. Miacuto e Água Lusa. Estiveram mal na fotografia. A atitude que tomaram não é mais correta. Criticar hoje o Venâncio, acusá-lo de irresponsável, de semeador de tristeza, isto é uma vergonha para alguém que se diz ser intelectual. Mas, como disse, o momento é mesmo este de separação do trigo e do joio. Todos aqueles que se colocam na posição de privilegiados ou de prestígios, que fiquem com a Frelimo, que fiquem com o MPLA, que fiquem com o regime. Mas a maioria do povo, tanto angolano como moçambicano, já terá se apercebido que o mal está identificado e ponto final. Lamentamos o nosso compatriota Orlando, mas que já o dissemos em várias ocasiões, que a situação do Orlando só será resolvida quando houver, de facto, mudança e alternância no país, porque o Orlando é um dos nossos, temos que assumir. O Orlando é nosso. E nós não podemos nos dar ao luxo de darmos o nosso, ainda mais com a capacidade e elasticidade intelectual que o Orlando tem. Quantos quadros Angola precisa para esse país? Mas esse é o problema que nós vamos ter que assumir. Por enquanto, é pena, porque o MPLA é exatamente isso, manifesta este racismo que é visível, manifesta o tribalismo que é visível, é assim que surgiram os nomes de Bakongo, de Langa, por aí fora, muitas designações pejorativas, só para discriminar um cidadão angolano por culpa de ter nascido só numa geografia fora de Luanda. A mim, pessoalmente, aconteceu alguém me perguntar por que eu era do Ambo. Foi-me dito por que era do Ambo. Mas então o que havia de diferença e por que não podia ser do Ambo? Portanto, olha para as pessoas de outras geografias como sendo inferior. Mas eles se esquecem, porque isto não tem nada a ver. Ok, muito obrigado. Pedro Caiala. Dr. William, eu julgo que o racismo, o tribalismo e a defesa da dupla nacionalidade não podia suplantar a liberdade dos povos africanos. Porque nós não podemos estar, na verdade, ouvir, ver vozes de filhos angolanos, africanos, sobretudo, com dupla nacionalidade, a suplantarem-se sobre a liberdade dos povos africanos. Isto não cairia tão bem, porque os países em que têm a dupla nacionalidade, que eles estão afeitas, gozam de uma plena democracia, de uma plena liberdade, de um sistema de educação muito, muito bem afinado, de um sistema de saúde muito bem trabalhado e adequado para esses povos. Portanto, não vejo aqui razões pelas quais o que está-se a passar agora em Moçambique seja um motivo de discórdia para quem ostenta de uma dupla nacionalidade. O que seria bom era justamente estes associarem-se a esta luta, compararem com os seus novos países em que eles têm a dupla nacionalidade, para que a África também liberte-se desse sistema que está a aniquilar o desenvolvimento dos povos. As vozes podem estar aqui hoje a serem levantadas,
mas já não há voz que será maior do que o povo angolano. Portanto, é preciso adequar-se aos tempos para que não se vê, então, ultrapassado as nossas próprias ideias. É necessário revolução, e uma revolução não cair grátis. E não vamos estar aqui à espera do Ocidente para que nos ensinem a fazer uma revolução, para que nos ensinem a ser libertos. Os povos africanos, desde muito cedo, começaram a libertar-se de si próprios. Então, gostaríamos que o recado a deixar aqui aos ocidentes, que deixem a África libertar-se como ela quer que seja libertada. Portanto, não precisamos de um auxílio, nem de ideias que apoiem os maquiavelistas, nem menos poucos de moralistas que talvez, no meu ponto de vista, sem moral, e não é ofender a consciência de quem o esteja ao fazer, mas o povo africano em si só já não quer depender das ossadas, nem menos pouco das vozes de quem está no Ocidente e a olhar a África como sua sustentação ou sua sustentabilidade junto da sua família. Portanto, é preciso compreender que a África precisa de crescer, precisa de evolução, precisa de novos autores políticos, precisa de pessoas que olhem para a África e que olhem pelos africanos. Nós já não precisamos de pessoas que olhem para a África como um buraco para poder trazer enriquecimento aos europeus. Portanto, é necessário o envolvimento de todos e apoiamos todos aqueles que querem renascer como novos líderes em África para dar credibilidade à governação africana. Portanto, nós, africanos, dependemos de nós, não vamos aqui emprestar consciências, menos pouco aquelas consciências, se calhar, que já perdem, até certo ponto, uma credibilidade ao nível da popularidade africana. Portanto, Dr. William, a democracia em Angola ou em África deve fluir. E nós não queremos, como juventude, ainda que podemos dar alguma coisa, ser manipulados por aqueles que entendem que a África está em condições para ser governado por governos ditatoriais. Longe disto, não vivem na pele, não conhecem o sofrimento dos africanos, por isso não vão conseguir, na verdade, emitir uma opinião diferenciada do que esta que estão a emitir.